E aí pessoal, seguinte, ontem aí pelas quartas de finais da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo foram eliminados. Sim, os dois times considerados mais fortes e mais ricos do Brasil. Bora trocar uma ideia sobre isso agora. E antes de mais nada pessoal, já deixa aí o seu like, dá o seu gostei. Se inscreve no canal que é importante pra caramba. E bora falar sobre os jogos de ontem. Vamos começar falando do jogo do Flamengo, cara. Flamengo e Atlético Paranaense. E vamos abordar aqui, não desmerecendo de maneira nenhuma a classificação, tanto do Inter quanto do Atlético Paranaense, mas tentando explicar ou falar um pouco o porquê que tanto o Flamengo como o Palmeiras não conseguiram classificação. Tranquilo? Só para vocês entenderem a linha de raciocínio. Então vamos lá. Flamengo. O Flamengo, na verdade, ele vem montando esse time desde o começo do ano, ainda não encontrou um padrão tático e tudo mais. Tem, obviamente, peças individuais que todo time do Brasil queria ter, só que ainda não encontrou uma maneira de jogar, uma maneira de conseguir extrair o melhor de cada jogador individualmente e fazer disso um bom time. E falando especificamente dos dois jogos da Copa do Brasil, no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, na estreia inclusive do novo técnico, que como vocês também percebem, em 6 meses já trocou o técnico, o Atlético Paranaense foi muito superior. Merecia ter ganho o jogo, teve algumas polêmicas em relação à arbitragem, mas fora isso, o Atlético Paranaense foi superior, teve mais oportunidade, realmente jogou melhor do que o Flamengo e merecia a vitória. E passou aí uma semana, o Flamengo goleou o Goiás, 6-1, todo mundo lá, show de bola, pá e tal, mas a gente tem que pontuar as coisas, né? O Flamengo jogou em casa, Maracanã lotado, o Goiás, com todo respeito, não é um time muito forte e é um campeonato de pontos corridos. E deixou para decidir, no caso, o jogo contra o Atlético Paranaense também no Maracanã, lotadaço, quase 70 mil pessoas ali para apoiar o time. Só que um jogo de mata-mata, e aí vamos aos porquês, talvez, que o Flamengo não conseguiu a classificação. Primeiro, antes de começar o jogo, perdeu o seu principal jogador do primeiro semestre, que foi o Bruno Henrique. Ele acabou tendo uma lesão, foi cortado de última hora, então você perde um dos seus principais jogadores da temporada. Se bem que no jogo de ida, o Jorge Jesus escalou o Bruno Henrique do lado do Gabigol, e não o Bruno Henrique jogando de ponta que nem ele vinha jogando antes. Então isso também já dá uma diferença. E aí pro lugar do Bruno Henrique, ele colocou o Lincoln, que é um menino da base, ainda não tem tanta experiência assim, fez um gol importante no ano passado contra o Grêmio, mas não é um cara que entra assim com alta frequência ou que já tem uma experiência que nem o Bruno Henrique tem para poder iniciar o jogo. E do outro lado nós temos o Atlético Paranaense, que vem muito bem, tem basicamente o mesmo time do ano passado. Eles não disputam o campeonato regional deles com o time principal, é sempre com o time sub-23, e eles já têm peças muito ali importantes, o Bruno Guimarães jogando muita bola, o Léo Duarte, zagueiro também, o Léo Pereira também jogando muito bem, um bom zagueiro. O Santos pega pra caramba. Ali na frente você tem o Rony e o Marco Ruben, que são ali os principais destaques também ali na parte da frente. E o Flamengo sofreu muito com isso, assim, ele não conseguiu se impor tanto assim diante de um time que vem jogando muito bem, apesar que fora de casa o Atlético Paranaense não vinha jogando tão bem assim, mas enfim, conseguiu bater de frente. E o Flamengo também perdeu o outro principal jogador, que foi o Arrascaeta, que saiu também machucado ainda no primeiro tempo, e aí o Vitinho entrou no lugar dele. Mas assim, o ponto que eu quero chegar o Flamengo ainda tá tentando arrumar um time, tipo, é muito cara bom para jogar junto, até você definir um padrão tático, até você conseguir um modelo de jogo, você não vai conseguir isso em 1 ou 2 jogos. E do outro lado você tem um time que acabou de ser campeão da Sul-Americana, que tá ganhando mais rodagem para em campeonatos mata-mata, em campeonato sul-americano, tanto Sul-Americana quanto Copa do Brasil, quanto o Libertadores, tanto que vai enfrentar o Boca Juniors
no mata-mata da Libertadores. Então assim, não é qualquer time, por mais que em relação ao elenco, em relação a nomes ali, um por um, você tenha uma grande diferença, mas a gente sabe que isso não entra em campo. Então vamos ver agora como que vai. Não acho que é o fim do mundo, muito longe disso. O nível do futebol no Brasil entre as equipes, ele sempre foi muito nivelado. Por baixo, sim, por baixo, mas não deixa de ser nivelado. Méritos para o Atlético Paranaense. E eu acho que é o maior ponto que deixou, assim, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, em relação aos jogadores do Flamengo, foi nas cobranças de pênalti. Então, pô, você vê o Diego cobrando daquele jeito, o Vitinho errando do jeito que errou, o próprio Everton Ribeiro cobrou mal pra caramba. Então, assim, são jogadores importantes que chegou ali na hora e eles foram displicentes, principalmente o Diego, talvez, mas aí a gente não tem como medir esse tipo de situação ou cravar alguma coisa. Fato é que perderam pênalti, jogadores importantes, Flamengo desclassificado, tem Libertadores, tem Brasileiro e vida que segue, mas acho que não é o fim do mundo. O time do Flamengo ainda tem muito que melhorar, eu acho que vai crescer ainda pelo estilo de jogo do Jorge Jesus, que também é um cara que joga muito pra frente de uma forma muito ofensiva. Tranquilo? Bom, bora falar do jogo do Palmeiras e Internacional é Palmeiras. O Palmeiras também entrou nesse confronto meio que como favorito pelo elenco, pela invencibilidade, por um time que toma poucos gols e tal. Aí eu vou pontuar duas coisas, primeiro jogo e segundo jogo. No primeiro jogo, foi aqui em São Paulo, o Palmeiras dominou, querendo ou não, o Internacional, não deu chances pro Internacional crescer no jogo, ter oportunidades de gol, nem nada. E foi bem no ataque. E perdeu muito contra-ataque, perdeu muitas oportunidades de fazer um placar maior que poderia ter feito. Tranquilo? Vamos para o jogo agora, o jogo de ontem. O Palmeiras entrou com o mesmo time e o Internacional entrou com uma outra postura, até porque jogava em casa e precisava do resultado. Mas assim, foi absurdo, cara, tipo, o volume de jogo do Internacional, a vontade que eles estavam, toda essa questão de raça, de querer ganhar o jogo, de ir pra cima, de pressionar. E o Palmeiras fez o que ele vem fazendo nos últimos jogos de mata-mata, principalmente quando joga fora de casa, que é o quê? Jogar atrás por uma bola, ou jogar muito recuado e esquecer de que você pode atacar. E até por isso o Internacional foi melhor o jogo inteiro, mereceu a vitória. As substituições do Odair foram sempre pra frente, tanto que ele tirou 2 laterais e colocou 2 atacantes, em determinado momento ali do jogo, então você vê que o cara realmente queria ganhar o jogo. E do lado do Palmeiras, talvez tenha acontecido alguns equívocos em relação à escalação inicial, em relação às mudanças, e o principal, a postura. Você jogar, você tem a vantagem do empate, que nem o Palmeiras tinha. Você jogar fora de casa, só para se defender e por uma bola, cara, não, é muito difícil de você conseguir sair com um resultado positivo em relação a isso. Fora que ali mesmo, dentro do Palmeiras, você tem opções, tanto no banco quanto ali mesmo durante o jogo ali, de mudar esse tipo de jogo. Você tem jogadores técnicos, tem jogadores rápidos e essas mudanças não foram feitas. Então você tem um Daverson ali que não conseguiu ganhar as jogadas, já há um bom tempo não consegue ganhar essas jogadas, não estava vindo muito bem. Lucas Lima também não vem bem, e as alterações que o Filipão fez não surgiram efeito algum. O time está muito bem no Campeonato Brasileiro, ainda tem a Libertadores, mas se o Palmeiras pensa em ganhar, no caso a Libertadores, que é a obsessão, eles têm que mudar a postura deles, principalmente jogando fora de casa. Em casa a gente sabe que é diferente, os caras vão pra cima, tem um outro espírito e tal, isso, aquilo. Mas fora de casa, cara, e quando você jogar em casa, você tem que fazer o resultado. Ganhar de 1-0 é pouco. Se você tem a oportunidade de fazer 2, 3, que nem o Cruzeiro fez, meteu 3-0 ali no maior rival no primeiro jogo, perdeu ontem de 2-0, mas beleza, fez o resultado. Coisa que o Palmeiras não fez, por mais que tenha jogado melhor, não fez o resultado. O Inter, que também é um time grande, obviamente, um dos maiores times do Brasil, também tem camisa, já conquistou a Copa do Brasil, já conquistou Libertadores, então são times assim, tem um elenco muito bom, tem o Paulo Guerreiro, tem o Patrick, que fez uma
partida excelente ontem. O Alessandro jogou muito, foi expulso ali no final, mas também jogou muito. Então assim, é uma equipe, é um time também muito qualificado. E aí você não pode dar bobeira contra equipes assim. Então, e todos os méritos pro Internacional, que entrou em campo para vencer, venceu de 1-0 no tempo normal e foi mais competente nos pênaltis. Sobre os pênaltis, o Gomes ele já tinha perdido um pênalti pela seleção paraguaia e aí cobrou de novo agora, chutou forte no meio do gol, mas aí o goleiro ainda conseguiu fazer, o Lomba conseguiu pegar ainda com o pé. E o Moisés acabou acertando a trave. Não foram tipo pênaltis assim que você fala, o cara foi displicente, o cara cobrou muito mal. Não, é mérito do goleiro e talvez azar, sei lá, vou colocar assim, de ter acertado a trave. Mas não foram cobranças tipo ridículas ou de alguma forma parecido com o que o Flamengo fez. Pro Inter, ótimo, tá numa semifinal de Copa do Brasil, tem a Libertadores, tá ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro, precisa melhorar em relação aos jogos fora de casa, porque ele também joga muito mal fora de casa, não tem a mesma intensidade de quando joga em casa. E só para finalizar, o Palmeiras, para Campeonato Brasileiro, tá muito bem, porque ele pode conseguir fazer os resultados fora de casa, e dentro de casa também tem o elenco, consegue rodar o time e mudar. E o Palmeiras já sabe jogar pontos corridos, né? Em relação ao mata-mata, tem Libertadores. Se os caras não mudarem a postura, torcedor do Palmeiras que desculpa, mas vai ser mais um vexame aí, vai ser eliminado por algum outro time mais forte. Eu acho que contra o Godoy Cruz ainda passa, porque é uma equipe muito fraca em relação ao cenário sul-americano, mas se pegar uma equipe um pouco mais forte e manter esse nível de jogo fora de casa, você esquece que não vai ganhar nada. Então é isso aí, galera. Méritos para Atlético Paranaense e Internacional, que souberam enfrentar esses times e ganharam com todos os méritos. E tanto o Flamengo tem que ter tempo e encontrar uma forma de jogar para as coisas dar resultado. E o Palmeiras mudar a postura em mata-mata. Essa é uma opinião do Bola do Jogo, uma opinião minha, né? Assisti o jogo ontem, vi algumas coisas na internet, vi algumas coisas em alguns programas também e tal. Mas é isso aí, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses jogos de quartas de finais, beleza? As semifinais já estão confirmadas, Grêmio e Atlético Paranaense, Cruzeiro contra Internacional, ainda vai ser definido o mando de campo, mas são esses os confrontos, tranquilo? Então, mais uma vez, deixem nos comentários o que vocês acharam, deixem suas opiniões, o que vocês pensam, curte o vídeo, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho que é muito importante pra gente e compartilha pra galera. Até o próximo vídeo e falou!